Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Conte e Mande. Você já sabe, se você curte o nosso trabalho, compartilha o nosso trabalho aqui no YouTube e também nas redes vizinhas. E mais, se você gosta dos nossos cortes, pode seguir a gente aqui nessa descrição desse vídeo. E hoje um convidado ilustríssimo, ele que está de cargo novo, mas conhece o cargo, Carlos Eduardo Éboli. É verdade. Chico Aiello, grande prazer mais uma vez estar aqui no Conta e Manda Podcast, aqui no Multi Estúdios, né, no Parque Jacarepaguá, com toda a estrutura. E dizem que o Brasil é o país do futebol. Já há algum tempo que a gente aumenta essa frase e fala: o Brasil é o país do futebol e do vôlei. Esporte que conquistou já inúmeras medalhas olímpicas, títulos mundiais, pontua a história vitoriosa do esporte brasileiro. E ele está no comando disso tudo hoje. Tem uma história brilhante também à frente. De outras situações no vôlei, conhece como poucos a modalidade. Radamés Latari, presidente da Confederação Brasileira de Vôlei, recentemente reeleito, vai para mais um ciclo importante. Que vem a Los Angeles, Radamés. Tudo bem? Obrigado por participar aqui do Conta e Manda Podcast. Nada, obrigado, Éboli, obrigado a ela. É um prazer estar aqui com vocês, ainda mais agora, né? Dias depois da gente ter sido reeleito por aclamação para a presidência da Confederação Brasileira de Voleibol. Então, estamos aqui para bater papo, para falar bastante coisa aí e estou sempre à disposição de vocês. Você já estava assim, adaptado à função, era o presidente, né? Por uma questão de força maior, né? Sim. Acabou assumindo a presidência com o falecimento do Toroca. E agora sim, tem um ciclo pela frente, por aclamação, recebe o apoio de toda a comunidade do vôlei. Qual o tamanho desse desafio? É um desafio gigantesco, porque, como você mesmo falou, hoje o Brasil, né, a gente fala que o futebol é uma religião, então não conta como esporte. Então o voleibol a gente diz que é o esporte número 1 do país. E você, quando assume um esporte tão vitorioso, depois de tantas conquistas de medalhas, de mundiais, todo mundo quer que você cada vez ganhe mais, ganhe mais, ganhe mais. Só que hoje, com a globalização, eu acho que essas diferenças, essas hegemonias que existiam, vão se acabando e vamos entrando num período de grande equilíbrio. Todas as competições no voleibol, você tem 8 países com chance de conquistar o título ou conquistar a medalha, e o Brasil faz parte desse bolo. Mas você, quando assume uma confederação em que todos estão acostumados a vitórias, a cobrança é sempre muito grande. E nos esportes olímpicos nós todos temos um grande desafio, que é como você manter as suas equipes em treinamento no alto nível, manter a tua base com um grande intercâmbio, com o dólar, com a economia nossa, você tendo que mandar as equipes lá para fora. Então, a gente sofre um pouquinho. Esse bolo está maior. Consequentemente, as fatias também aumentaram. Qual é o tamanho hoje da fatia do Brasil nesse bolo? Continua sendo aquela fatia robusta ou o Brasil está com aquela fatia mais fina em termos de pujança, de favoritismo? Aí eu acho que hoje, quando eu vou para uma competição, eu vou achando que o Brasil pode ser primeiro ou oitavo. Eu acho que os 8 têm condições. Se nós formos fazendo uma análise, por exemplo, de ano a ano, a cada ano nós temos sempre a VNL, né, que era a antiga Liga Mundial, hoje é a Liga das Nações. Nós temos campeonatos mundiais, que agora passam a ser de 2 em 2 anos, e as Olimpíadas. O Brasil está sempre, com exceção agora no masculino na US, mas o Brasil estava sempre entre os 4 primeiros. Uhum. Mas muitas vezes os 3 adversários não eram, os 3 que estavam entre os 4 primeiros não eram os mesmos. Então o Brasil está sempre naquele bolo e é um bolo que a Itália vai estar sempre forte no masculino e no feminino. Uhum. A Rússia, se tivesse participando, era forte no masculino e feminino. Estados Unidos, a China no feminino. O Japão voltou a ter um timaço no masculino, no feminino. A Sérvia, a Polônia no masculino e feminino. Então você faz parte desse bolo.
às vezes o fator casa pode ajudar o fator de ter um jogador contundido, uma jogadora que se machucou naquela competição e tal, faz falta. O bolo é grande. O bolo eu acho que está muito bem dividido. Quando você olha lá para trás, Radamés, e você faz parte intensamente da história da evolução, né, do vôlei brasileiro, como na seleção brasileira, como auxiliar, como treinador, Olimpíada que você dirigiu a seleção em 2000, agora na condição de presidente da Confederação Brasileira de Vôlei. Onde é que, na tua opinião, virou a chave assim, e o Brasil realmente passou a ser uma máquina de fabricar talentos? O que você atribui a que momento assim da história do vôlei? Qual foi a grande virada de chave? Porque foi uma virada de chave que nos acostumou mal, né? Sim. Você falou um pouco a cobrança por título. Isso vem muito nos anos 2000, né? Assim, a partir dos anos 2000, houve uma hegemonia, sim. Né? Da seleção brasileira, principalmente, com o comando de um lado o Zé Roberto, do outro o Bernardinho. Então a gente realmente ficou mal acostumado. E o brasileiro, ele gosta mais de vencer do que gosta de esporte, gosta de vencer. Sim. Isso transfere em cobrança, né, para uma modalidade que se colocou em evidência como o vôlei conseguiu. Mas, na tua opinião, assim, qual foi a virada de chave? Olha, Aiello e Éboli, o Brasil, né, antigamente você tinha o voleibol com 8, 10, 12 participantes em Jogos Olímpicos. E o Brasil sempre entrava porque era o campeão sul-americano. Não existia pré-olímpico, não existia tantas coisas assim. Só que a gente tinha talentos, mas não treinávamos como os adversários. Aí, em 1977, na minha opinião, o Nussmann realizou o primeiro campeonato mundial aqui no Brasil. Então, a nossa seleção masculina ficou 1 ano treinando aqui no Rio de Janeiro e a seleção feminina ficou 1 ano treinando em Belo Horizonte. Daí surgiram vários jogadores e jogadoras que vieram jogar a Olimpíada de 84. Só que teve a Olimpíada de 80, que foi a primeira que teve a participação do nosso voleibol feminino. E a nossa seleção masculina terminou em 5º lugar, que foi uma colocação fantástica, ganhando da Polônia. E aí o Nussmann, quando regressou para o Brasil, veio com o Antônio Carlos Magalhães, o Braguinha. Uhum. E aí foi ao CND e começou a entrada das empresas patrocinando as nossas equipes. Então, a nossa primeira geração que conquistou, que abriu as portas para todo mundo e tal, foi aquela de 84, com o Bebeto de Freitas comandando. Geração de prata. Isso. Depois, nós tivemos uma boa participação em 88, que foi a única vez que o vôlei brasileiro voltou de uma Olimpíada, depois de 84, sem medalha, ficou 4º no masculino e 4º no feminino. Depois a gente ganhou em 92, quando ninguém esperava. De maneira inesperada. Inesperada. Né? Se chegassem para o Brasil antes da Olimpíada... É uma seleção cheia de histórias maravilhosas. Se chegassem na Olimpíada e falassem assim, o Brasil vai ser 5º, o Brasil não tinha classificado para as finais da VNL 30 dias antes, mas lá fez um voleibol revolucionário, um voleibol fantástico e tal, e o Brasil conquistou aquela medalha. Um garoto no comando, José Roberto Guimarães. E aí o que acontece? Eu digo sempre, para mim, hoje nós temos os 2 melhores treinadores do mundo, Zé Roberto e Bernardinho, que são filhos do Bebeto. Né? O Bernardinho foi auxiliar, Bernardinho e Zé Roberto juntos foram auxiliares do Bebeto em 88, 89 e tal. Depois começaram a ter as suas carreiras solos e os 2 vêm trazendo essas conquistas. Mas nesse final de anos 90, início de anos 90, o Brasil era o país que mais treinava e mais fazia intercâmbio internacional nas nossas seleções de base. Só que era um período que, nessa fase toda, no máximo chegou o dólar a 3, mas teve época que era 1 por 1, 2 por 1 e tal, no máximo 3. À medida que o dólar foi aumentando, fica difícil de você manter as nossas equipes lá fora em treinamento, a nossa base principalmente. Os adversários, por saberem que o Brasil fazia isso, passaram a treinar também na mesma quantidade que o Brasil e também passaram a evitar do Brasil ir lá para fora fazer tanto intercâmbio. Eles falam, nós estamos treinando o Brasil. Então, eu acho que a virada de chave começou em 87,
No masculino foi a Olimpíada de 80 e no feminino, para mim, a virada foi um sul-americano de 81, porque a gente não ganhava 20 anos do Peru e ganhamos um 3-2 e aí o Brasil passou a frequentar as competições internacionais no feminino também. Onde é que entra aí a importância da criação da Superliga? Foi 94? Eu acho 92, se não me falo. Pode ser 92 ou 94. É início da década de 90, né? Isso, Ali, isso. a Superliga. Onde é que ela contribui nisso aí, nessa estrutura toda? Olha, a Superliga, né? A gente teve muitos... sempre a seguinte gangorra. Quando a gente conseguia bons investimentos ou o dólar estava baixo, a gente trazia todos os grandes jogadores para jogar aqui dentro. Quando a gente não consegue, eles vão lá para fora, a gente não consegue mantê-los aqui, eles vão lá para fora, sempre abriu espaço para o surgimento de novas gerações. Então, a própria geração do Tandy, Giovani, que vieram a conquistar aquela medalha em 96, Marcelo Negrão, todos eles, até o ano de 94, 90, todos eles jogavam no Brasil. Aí começaram a ir lá para fora, mas a Superliga sempre deu espaço ou para os nossos grandes nomes ou para o surgimento de novos jogadores. Depende dessa... Naquele momento, a Liga Italiana, né, era mais badalada e muitos foram jogar na Itália. Ainda é a mais badalada. A seleção italiana, inclusive, colheu muitos frutos na década de 90. Foi tricampeã masculina. Dominou, né, o cenário entre os homens. Não ganhava medalha. Medalha olímpica, a seleção italiana... Masculina de ouro não tem. Não tem. A gente teve agora a feminina, né, surgindo com uma força, conquistando ouro. No masculino, a seleção francesa está batendo um bicampeonato olímpico, mas essa medalha eles não têm. Sobre a questão envolvendo o dólar, né, o euro, né, a diferença que existe hoje no câmbio. No turismo, tem o plano B, ou seja, quem gosta de fazer turismo. Tá 6, eu não vou lá para fora. Então, eu vou conhecer aqui o Brasil... vou para uma região aqui do Brasil, vou para o Nordeste, quem é do Rio de Janeiro, quem é da região Sudeste, por exemplo, ou então vai para a América do Sul, vai para uma Argentina, vai para uma Colômbia. Qual é o plano B que você vê para combater esse dólar alto, esse câmbio tão ruim hoje, que acaba tirando um pouco, né, desse tipo de mecanismo de trabalho do vôlei brasileiro? A gente aumentou novamente o período de treinamento das nossas seleções de base aqui. E, para mim, a maior conquista que a gente teve de 2 anos para cá, 1 ano para cá, foi que a gente fez um convênio com a região de La Moselle, na França, e a gente instituiu uma base, um centro de treinamento em Metz, na cidade de Metz, em que nós podemos levar as nossas seleções de base. Até as nossas seleções adultas também estiveram lá treinando, porque às vezes você joga na China, no Japão, tem que voltar ao Brasil para depois voltar para lá. Então, passou a ser um porto seguro, um pouso seguro para as nossas seleções, para as nossas duplas, mas, acima de tudo, as nossas seleções de base vão para lá, ficam 10, 15 dias treinando, e as seleções dos outros países vão até essa região, que para eles é perto, e a gente faz diversos jogos internacionais, um intercâmbio muito bom, e eu tenho certeza que a nossa garotada vai voltar a conquistar uma experiência internacional desde cedo, e daqui a pouco os resultados voltam a aparecer. A criação da League One, né, nos Estados Unidos, você vê como é bom, tem um lado positivo, tem um lado negativo, porque é um novo mercado que se anuncia forte, né? E que faltava no mercado entre clubes, né? Durante tantos e tantos anos, né, sempre se cobrou como é que os Estados Unidos, uma potência do jeito que é e tal, não tem uma liga... Tem uma liga de quadra, né? Aí porque na praia é muito forte sempre. Fizeram uma e agora tem 2 ou 3. Então elas estão... surgiram 2 ou 3 quase que ao mesmo tempo. Agora eles estão brigando entre si porque cada uma quer ser a mais importante. Então eles estão lá tendo que resolver conflitos internos. Mas eu acho que é mais um campo para os atletas, é mais uma maneira de você até atrair mais gente para o voleibol, porque é um mercado importantíssimo. E o voleibol, até alguns anos atrás, lá ficava bem abaixo de outras modalidades esportivas. Sim. E agora vem crescendo em termos de popularidade. Eu acho que isso é muito bom para o voleibol num todo.
Adamé, já a gente volta pro vôlei. Mas vamos falar um pouquinho aqui da tua experiência no futebol. Eu lembro muito bem, porque eu cobria o Flamengo nessa época. O ano era 2003. Presidente Hélio Ferraz. Isso. Você como vice-geral. E aí teve um dia que teve um anúncio. Olha, o Radamés vai comandar também o futebol. Ou seja, vai acumular. Ele é o vice-geral e vai ser também o vice-presidente de futebol. O que você tem de lembrança daquela experiência? Que tipo de legado você consegue tirar daquele momento trabalhando no futebol? Olha, foi para mim uma experiência fantástica, porque eu acho que o futebol custou um pouquinho a entender a importância do estudo, da ciência, de situações que ficava um pouquinho empíricas. Isso. E aí o que eu tinha algumas coisas, eu tive sorte, porque quando eu cheguei, eu convidei para trabalhar no Flamengo o Nelsinho Batista, né? E foi um rapaz, um treinador de uma seriedade muito, muito grande. E depois, quando ele saiu, foi o Oswaldo de Oliveira. Eu tenho algumas coisas que eu me bato até hoje, né? Que eu não sei se fazem, se não fazem, mas eu, por exemplo, eu via o treinamento, né? Às vezes você treinava na terça-feira de manhã para descansar terça à tarde, quarto dia todo, para jogar na quarta-feira à noite. Na minha cabeça, né? Você devia treinar terça-feira normal, deixar o pessoal ir para casa, treinava terça-feira de manhã, cobrança de falta, posicionamento. Não, quarta de manhã, no caso. Na quarta de manhã, isso, posicionamento, no dia do jogo, né? Como a gente faz no voleibol e tal. Aí sim, concentrava, ia para o hotel, concentrava e tal, e ia para o jogo. E na volta do jogo, eu achava que todos os jogadores deviam voltar para a concentração. Porque depois que você tem um desgaste, em que hoje um atleta corre 10 quilômetros, o atleta normalmente, né, vai para uma festa, vai para uma balada, domingo acabou aquele negócio. Então eu sempre achei que a concentração no futebol deveria ser depois do jogo e não antes do jogo, né? Porque eu acho que antes do jogo cada um tem que ter um mínimo de responsabilidade de saber que tem um jogo ali. Então eu achava que a concentração deveria ser importante para você recuperar do esforço, para o médico dar uma olhada, quantos quilos esse aqui perdeu, precisa comer isso, tomar aquilo, vitamina sim, precisa de tantas horas de repouso. No dia seguinte acordou, vai embora para casa e tal. Então, isso era uma coisa. A outra coisa que a gente fazia muito no voleibol era a gente faz estudo de posição por posição. Quando o levantador está na posição 1, na 2, na 3 e tal, como é que o outro time ataca, as características de cada atacante, as características dos bloqueadores, o levantador, quando a bola chega aqui, ele levanta mais para trás, quando a bola chega ali, ele levanta mais para frente. Então a gente faz esse estudo e a gente bota os atletas. E eu achava que a participação dos atletas assistindo vídeo, acabou o Flamengo jogou contra o Vasco. No dia seguinte, eu achava que devia ter um vídeo mostrando os erros e os acertos para que a gente não repita os erros e mantenha os acertos. Então, eu achava que nós, do vôlei, tínhamos um estudo maior sobre os adversários, a gente mantinha os atletas mais concentrados, mais focados do que os jogadores de futebol. Só que cada modalidade tem os seus hábitos, os seus costumes. Então, por mais que eu achasse determinadas coisas, prevalece sempre a opinião daqueles que estão ali no comando. Mas eu tenho essas coisas na minha cabeça. Sem falar, que eu costumo dizer, a expressão que eu costumo usar é a soberba do pentacampeonato. Porque é isso. Como o Brasil é o único país pentacampeão do mundo no futebol, o Brasil, ele dá exemplo. O exemplo está nesse modelo de gestão que é praticado no futebol brasileiro e a gente sabe que isso não funciona mais. Aliás, treino em dia de jogo, os técnicos portugueses fazem, né? Já fazem. Né? O pessoal torce o nariz pra caramba. Sim, por causa da jogador de... Eu acho que não tem acostumado dessa maneira. Eu acho que não tem problema nenhum você acordar, tomar um café,
Hoje todo mundo tem centros de treinamento espetaculares. Claro. Sai dali, vai até o gramado, olha... Quando for córner, você vai ficar posicionado aqui, você aqui, você aqui. Quando tiver uma falta, a nossa barreira vai ficar assim e tal. Para você tirar até um pouquinho da preguiça da negócio e você mentalizar com os jogadores aquilo que eles vão fazer. Mais recente para o jogo. Né? Então, Mas você tentou implementar isso? Não. Eu conversava. Não deixaram? Eu conversava, Os mas jogadores falam, não. é difícil. Doutor, é difícil. Não vai dar certo. Não, ia cair. Ia cair logo. Tem muito disso. Foram várias as vezes que o futebol recorreu a profissionais do vôlei, né? Ainda mais nesse momento de sucesso do vôlei, de consolidação, né? Em que a estrutura se mostrou muito profissional e colheu resultados. Você, o Brunoro, através da Parmalat, com o Palmeiras, o Bebeto, por uma questão de paixão, foi presidente do Botafogo. Teve no Atlético Mineiro, o Bebeto também. Também no Atlético Mineiro, se verdade. O Zé Roberto no Corinthians, com a Rix Mills. O Marcos Vinícius Freire, que já esteve aqui, inclusive, no Fluminense. Mas não durou. Né? Foram experiências que não duraram por entrar em conflito justamente com a cultura do futebol. Sim. O futebol tem muito a aprender com o vôlei ainda? Eu tenho, pelo que eu tenho visto, eu acho que houve uma evolução muito grande. Uma coisa que eu lamento muito, né, é que hoje o treinador de futebol brasileiro é uma mercadoria muito desvalorizada. É uma categoria que se desvalorizou muito. Você hoje tem um espaço muito grande para os treinadores estrangeiros. Mas eu acho que esses treinadores estão mostrando que não basta você ser um ex-jogador, você tem que se capacitar. E eu acho que, ultimamente, tem mudado a visão. Eu acho que muita gente tem feito estudos. Eu acho que o fato de terem melhorado os centros de treinamento, dos atletas poderem ficar mais tempo dentro dos centros de treinamento, fazendo fisioterapia, recuperação, alimentação, descanso. Eu acho que tenho visto muitos treinadores hoje com televisão no vestiário, televisão no treinamento, quadros, isso. Eu acho que aumentou muito o estudo lá do científico e isso eu acho que é uma grande evolução do futebol. Porque isso que fez o vôlei evoluir, né? Essa questão do estudo. Né? Eu acho. Ou seja, dá para a gente falar que a cultura do futebol prega muito mais a intuição do que o estudo. Eu acho que... No Brasil, principalmente. Eu acho que sim. E, pelo menos eu achava, até algum tempo atrás, quando eu acompanhei um pouquinho mais assim de perto, eu achava que sim. Eu acho que houve uma evolução muito grande e não tenho a menor dúvida que hoje não basta você ter sido um ex-jogador, né, que muita gente acha que só o ex-jogador craque é que dá certo e tal. Tem muitos que não foram tão craques assim e deram certo. Eu acho que você precisa ter um bom preparador físico, um bom fisiologista, você precisa ter uma boa comissão técnica, você precisa ter pessoas que estudem bastante as equipes adversárias. Eu acho que cresceu muito, eu acho que cada dia que passa diminuiu a intuição e cresceu muito esse outro lado em termos de conhecimento. Dá um exemplo aí do maior choque que você teve dentro do futebol, que você estabeleceu um comparativo assim com o vôlei e falou assim, gente, é muito diferente do vôlei isso aqui. Você quer ver, eu vou dizer assim, todos nós sabemos que nos esportes olímpicos, que sem os nossos patrocinadores a gente não sobrevive. Sim. Então, hoje, qualquer equipe da Superliga, qualquer seleção brasileira, a gente tem um compromisso com os nossos patrocinadores, né? No futebol, o cara faz o gol e tira a camisa. É a hora da maior exposição do patrocinador dele. Eu acho que tinha que ser multado um atleta que faz um... Eu concordo. Entendeu? Eu concordo. Então, agora, já ouvi também, e ouvimos aqui, inclusive, do Paulo Nunes, né? Que participou com a... Que é um momento de alegria, que não dá para controlar a emoção, é difícil. Que você não consegue pensar, você não consegue raciocinar naquele momento. Mas eu concordo contigo, multa. Mas... eu acho que se você disciplinar, até porque ele toma um cartão amarelo e aí já vai ser punido, o clube vai ser punido com aquele cartão, porque daqui a pouco ele acumula mais 2 e ele não joga. Sim. Então, eu acho que o compromisso com os patrocinadores, você mostrar o quanto esses patrocinadores são importantes. Eu lembro que quando surgiu, eu posso falar até porque não tem mais, a Atlântica Boa Vista,
todos os atletas fizeram cursos sobre seguros para poder, se estivesse na rua, alguém viesse falar como é que é o Atlântica Boa Vista, o que é? É seguro, é isso, é aquilo e tal. Nós temos patrocínio com o banco, todos os nossos jogos, os nossos atletas têm compromisso com clientes do banco, pessoas do... Ações, né? Ações junto com o banco, seja na quadra, seja na praia. Então, eu acho que esse envolvimento tem uma grande diferença. Sabe outra coisa que me chama a atenção e mostra bem a diferença de tratamento, né? Tratamento que é dado ao atleta no futebol para os outros esportes que a gente chama de esportes olímpicos, né? Já deixaram de ser amadores há muito tempo, são extremamente profissionais e são esportes olímpicos. É a coisa do atleta que é paparicado demais. Você vai na seleção de vôlei e os atletas ou ex-atletas são responsáveis pelo próprio uniforme. Quando chega tênis, no ginásio carregando o seu material, carregando a bolsa de gelo, Djokovic, Federer e Nadal nunca tiveram ninguém para carregar a bolsa deles, carregando o isotônico. E no futebol, ele não faz nada. O jogador chega no vestiário, tá tudo prontinho, arrumadinho, depois termina o jogo e larga tudo num canto e todo mundo resolve tudo para o jogador de futebol. Eu acho isso ruim, sabe, para a formação do atleta. Eu estou de acordo, porque eu acho que... eu tive uma experiência que tinha nas categorias de base, na época do Flamengo, cada jogador da base tinha a sua própria atadura, aquele negócio todo. Então, quando acabava o treino, ele fazia questão de tirar a atadura, porque sabia que ia usar no dia seguinte. Teve uma vez que teve que chamar para ir treinar nos profissionais e tal. Ele foi, quando terminou o treino, ele via todos os jogadores profissionais rasgam a atadura, usou uma vez, não usa mais. Ele rasga também. Então, você precisa fazer com que aquela mentalidade que tenha na base seja mantida nos profissionais, para que ele dê valor, né? Eu acho que você dá mais valor quando as coisas são conquistadas com mais dificuldade. E reduz os custos também, né? Lógico. Claro. Lógico. Vamos voltar pro vôlei. E aí, quem esteve com a gente aqui no Conta e Manda foi o Carlão. Sim. Né? O multicampeão Carlão, capitão Carlão. E ele deu um depoimento pra gente, né, que está viralizando até hoje nas nossas redes sociais. Gerando muitos comentários, uma grande rede positiva de debate. Verdade. Se estabeleceu um debate bem interessante. Que o Carlão disse que foi assistir a um treino da base de um time, não de seleção. E ele ficou impressionado com o tipo de treino que estava sendo dado para essas crianças mesmo, né? Ou seja, para quem tem 12, 13, 14 anos, que todo mundo já com posição delimitada, ou seja, ninguém podendo experimentar outras posições. E o Carlão disse, gente, esse treino que está sendo dado é o treino que o Bernardinho e o Zé dão, mas eles dão lá em cima. Você percebe isso também, ou seja, essa deficiência que existe hoje na base do vôlei brasileiro? Eu acho, como existe o campo de trabalho menor do que deveria ser, o treinador que está na base deveria ter a seguinte preocupação: formar jogadores para o futuro. Mas se ele formar jogadores para o futuro, pode ser que ele não ganhe. Porque, às vezes, um jogador de 14 anos que tem 1,90 m e tem outro de 14 anos que tem 1,75 m, esse de 1,75 m geralmente é mais ágil, mais habilidoso, mais isso, mais aquilo, e pode dar um título, pode dar... Mas quando chegar com 18 anos, esse jogador vai diminuir as chances dele de futuro, e aquele de 14 que você deixou lá para trás é quando você vai investir mais, porque ele vai ter um futuro certamente melhor, mais promissor, porque hoje a altura a gente sabe que é muito importante em várias modalidades esportivas e no caso do voleibol. A preocupação do profissional é com o seu futuro e não, às vezes, com aquilo que deveria ser o mais importante, que é a formação do atleta. E a outra coisa que eu acho é que, inclusive, no dia 15 agora, de manhã, eu tive uma reunião com o Guilherme Schroeder, que é o secretário municipal de esportes aqui do Rio. E eu falei, Guilherme, a gente precisa investir na capacitação dos nossos profissionais.
Eu não tenho a menor dúvida que o Brasil precisa investir demais, não é só Rio de Janeiro, não, o Brasil inteiro investir na capacitação dos nossos profissionais. E eu falei assim, vamos fazer convênios em que a gente vai pegar os treinadores para treinar os profissionais de educação física do município para que eles possam dar uma boa iniciação para os alunos nas escolas municipais. E a mesma coisa eu conversei, por exemplo, com o Rafael Pisciani, que é o secretário estadual, para a gente fazer em todos os municípios aqui do nosso estado. Eu, se sou lá do Ministério do Esporte, eu investiria muito, junto com o Ministério da Educação, na capacitação dos nossos profissionais que trabalham nas nossas escolas. Ou seja, na formação de jogadores e não na conquista de títulos. E não na conquista de títulos. Porque a gente vê muito, e mais uma vez pegando o futebol como exemplo, mas isso se estende a modalidades que passaram a ter uma cobrança maior também por resultado. Profissionais da base que defendem emprego com resultado. Sim. E aí você acaba engessando também esse profissional, né, a capacidade dele de ensinar, e acaba limitando também o crescimento daqueles jovens atletas, porque acho que você limita a observação, né? E está tirando um pouco da criatividade também, né? Eu acho. E na base também não pode perder ainda alguma coisa lúdica, né? Não pode perder. É o momento. Né? É o momento. É o momento. Não pode perder, de brincar. É isso aí. É o momento de brincar, é o momento de se divertir. De experimentar. De experimentar. Acho que a crítica do Carlão foi muito nessa direção de permitir que o garoto e a garota tenham a possibilidade de experimentar, por exemplo, as posições... o espaço dentro da quadra, para ela, de repente, se identificar com uma melhor. Não é aquela coisa assim, não, você só vai jogar desta maneira, você só vai jogar desta forma porque você tem esse perfil. Talvez não é o momento ainda de definir, de escolher essa posição, né, para o atleta. Eu estou vivendo muito isso de perto com a Carolina, minha filha de 14 anos. Dá o testemunho. Que começou no vôlei, muito empolgada, mas desde cedo, pela altura, acho que ela puxou alguma coisa de mim. Ela tem quase 1,80 m, foi rotulada como central. Né? 1,80 m, né, entre meninas de 14 anos, central, né? Mas eu sempre questionava isso. Mas não é legal ela passear por outras funções e ter contato com a bola, né? Assim, dominar os fundamentos, ter um bom toque, um bom passe. Ela entender melhor toda a mecânica do jogo. E agora a coisa está evoluindo de uma maneira diferente. Ela vai ter agora uma oportunidade numa outra estrutura, onde ela já foi colocada também como uma ponteira, né, para ter mais essa experiência num outro setor da quadra. E isso, de fato, me chamou a atenção, né? Como já desde cedo você olha para o aspecto físico e determina uma coisa. E às vezes esquece, não fazendo crítica nenhuma aos profissionais, né, que passaram por ela. Todos muito dedicados, legais, interessados, mas eu acho que é uma coisa imposta pelo meio, né? O meio que impõe isso àqueles que estão trabalhando e você acaba desperdiçando parte do processo que é importante para a formação da atleta, né? Eu se pudesse, chegava para o pai da Carol e falava assim, olha, se você quer que sua filha tenha futuro e tal, manda ela dar 1000 manchetes na parede todo dia. Primeira coisa, 1000 toques na parede todo dia. Depois ela vai para o treino, mas sozinha... 1000 toques 1000 manchetes na parede, 1000 toques na parede, que eu tenho certeza que ela vai evoluir, e é óbvio que se ela souber fazer mais de um fundamento com capricho, o futuro dela se torna cada vez mais promissor. Você vê o seguinte, antigamente o jogador que tinha 2 metros era o cara desajeitado. Hoje, todos esses jogadores de 2 metros são jogadores coordenados, que sabem se deslocar, conseguem atacar, defender e tal. Se você se limitar a ser especialista desde cedo, você, quando chegar na categoria adulta, vai fazer falta outros fundamentos. Vão fazer falta. Sim. Ela não teria sido observada como ponteira se não tivesse um bom passe. Isso. Né? Isso. No entanto, isso estava reprimido porque ela estava fixa, ou estavam fixos naquele pensamento de que ela era central e que o passe era uma situação secundária. Coisas que a gente vai aprendendo. Eu queria fazer aqui uma defesa, acho que o Radamés já mencionou isso,
dos técnicos, desses técnicos nas categorias de base. Porque eles sofrem a pressão pela conquista, pelo título. E aí o seguinte, quando não tem título, quando não bate campeão, os cornetas de dentro do clube começam, poxa, mais um ano sem ganhar nada. E aí vocês da imprensa, seu Carlos Eduardo Éboli, começa assim, como é que pode? O clube tal, né, não conquista um título nas categorias de base. A gente ouve muito isso no futebol. Sim, investe tanto. Sim. Muito isso no futebol, porque investe demais, por exemplo, não vence a Copa São Paulo há tanto tempo, não ganha um campeonato na Copa do Brasil juvenil, né? E aí começa uma cobrança em cima do treinador que acaba culminando, muitas das vezes, com a demissão do técnico. Sim. Então, assim, o que, afinal? É para formar jogador ou é para ser campeão a qualquer custo? E aí você gera essa deformidade do atleta. Uma outra coisa, Radamés, que gera interesse, né, nos meninos e meninas que jogam na base é olhar para frente e enxergar uma profissão, né? É a estabilidade da profissão. O vôlei brasileiro hoje entrega estabilidade, ou melhor, eu acho que ele entrega, mas está em que nível? Está em que estágio? O quanto ainda precisa melhorar para entregar mais estabilidade e fazer mais meninos e meninas sonharem com a profissão de ser jogador ou jogadora de vôlei? Eu acho que ainda está bem longe daquilo que eu gostaria que fosse a nossa modalidade, o voleibol. Porque você tem hoje 5, 6 equipes, tanto no masculino quanto no feminino, que eu acho que as pessoas podem viver tranquilamente do voleibol e preparar um futuro. Se forem inteligentes, vão guardar, vão aplicar, vão... É um universo bem pequeno. É um universo bem pequeno. Você tem metade das equipes da Superliga que as pessoas têm uma boa condição e tal, mas para se manter, mas para você juntar dinheiro para ter um futuro, porque é uma profissão que demora 10, 15 anos e tal. E o que a gente tem feito? A gente tem tentado, de todas as formas, aumentar o número de equipes profissionais no Brasil. Então, a gente criou a Superliga C, a gente tem a Superliga A com 12 equipes. Esse ano, a Superliga B, a gente já aumentou para 14 clubes participando, mas é uma competição com um turno e o play-off, porque ainda fica puxado os custos para as equipes de jogarem um turno e retorno, hospedagem, arbitragem, alimentação, aquele negócio todo. Então, a gente tem aumentado progressivamente. Há 4, 5 anos atrás, quando eu estava ainda como diretor lá de seleções, de competições, a gente tinha 6 times participando da Superliga B. Passamos para 8, para 10, para 12, chegamos a 14 e a gente gostaria que chegasse a 16. Na Superliga C, a gente faz as 5 regiões do país em que todas as equipes podem se inscrever. E aí, se você tem um bom investimento para chegar à Superliga B, a gente faz a Superliga C, uma fase classificatória por região no mês de agosto, setembro, e se essa equipe, as 5 equipes que conquistaram, já entram imediatamente na Superliga B, que começa em novembro, dezembro, e vai junto com a Superliga A até final de abril, início de maio. Com isso, a gente tem tido equipes... 12 equipes no Nordeste participando da Superliga C, 10, 12 equipes participando na região Norte, 12 na Centro-Oeste. É óbvio que na Sudeste chega a 20 equipes participando, mas a gente está conseguindo aumentar e fazendo com que tenha um calendário em que você tenha a obrigação de contratar o profissional, treinador, e as atletas, não só para jogar 15 dias, 20 dias, para você jogar mais tempo. Então, a gente tem conseguido fazer isso. A gente, na Superliga A, a Confederação Brasileira, dá, junto com o Comitê Brasileiro de Clubes, a gente dá as passagens, a gente dá uma ajuda para eles pagarem os hotéis, a gente paga a arbitragem, a gente paga o desafio, a gente está deixando praticamente que os clubes tenham a manutenção das suas comissões técnicas e seus atletas.
Então, a gente tem, com os patrocínios que a gente tem feito isso. Na Superliga B, como a gente acha que tem que ser um aprendizado para chegar na Superliga A em boas condições, a gente dá as passagens, mas a arbitragem e a hospedagem é por conta de cada clube. E na Superliga C, como é um período curto, aí é cada um fazendo as suas escolhas, mas a gente tem ampliado esse leque. Radamés, 6 meses depois, agora talvez com a cabeça um pouco mais fria, qual é a avaliação da participação do Brasil nos Jogos Olímpicos, sobretudo na quadra? Olha, na quadra, eu lamentei muito a derrota para os Estados Unidos na semifinal, porque coisas de treinador, né? E eu converso muito, tanto com o Zé, com o Bernardinho, conversava com o Renan e tal. A gente achava que aquele jogo era... A gente tinha mais preocupação dos Estados Unidos do que com a Itália. A gente achava que o tipo de jogo do Brasil combinava melhor com a Itália do que contra os Estados Unidos. Então, a gente estava torcendo para passar aquela semifinal porque a gente achava que tinha muita chance de ganhar da Itália. O feminino nosso fez uma campanha espetacular, perdeu um jogo de 3-2, que deixou a gente do lado de fora. A equipe americana naquele jogo, taticamente, foi muito inteligente, em que ela falou, olha, o Brasil tem uma jogadora que está desequilibrando, vamos nos preocupar em tentar anular aquela jogadora de qualquer maneira e ver o que a gente consegue fazer. E eles, taticamente, fizeram uma partida em que se posicionaram muito bem para tentar diminuir a qualidade da Gabi. Da Gabi, né? Gabi é um monstro. No masculino, a nossa equipe sofreu nesse ciclo olímpico, né? Teve não só a perda do Renan, mas, ao contrário do feminino, em que a gente tinha um grupo de jogadoras jovens já surgindo, a nossa equipe no masculino tinha uma base em que, pelo fato do ciclo olímpico ter sido só de 3 anos, você perdeu aquele primeiro ano em que você lança os jogadores jovens e aí você fala, vamos ficar com os mais jovens, vamos mesclar, vamos ficar com mais veteranos, e a nossa equipe se alongou, mas mesmo assim tinha condições de brigar naquele bolo. E nas quartas de final perdeu um jogo contra os Estados Unidos, em que durante 2 sets que nós perdemos, a gente esteve na frente. Mas talvez naquele bolo de 8 times que eu falo para você, nas Olimpíadas, o nosso time masculino, ao contrário do feminino, estava mais perto do 5º ao 8º e o nosso feminino estava mais perto do 1º ao 4º. Assim eu vejo. Você falou do Renan. O Renan sofreu algum tipo assim de dificuldade para se adaptar ao ambiente, para ser... Porque o Renan ele faz parte dessa interseção, né, das 2 passagens do Bernardinho. Ele entra no lugar do Bernardinho, aí tem a questão toda de saúde, sai, volta o Bernardinho. O período do Renan não foi um período, né, de grandes conquistas. E, meu Deus do céu, falar da carreira do Renan é falar da história do vôlei brasileiro. Sim. Mas você percebeu, nesse período de Renan à frente da seleção, uma certa dificuldade por entrar justamente depois do período do Bernardinho? Eu lembro, Éboli, que eu era diretor de seleções da CBV quando eu reuni a imprensa para anunciar que o Renan era o substituto do Bernardinho. Eu falei, olha, eu queria dizer para vocês o seguinte, se o Renan ganhar muito, vai ganhar muito, ele pode tentar empatar com o Bernardinho. Então, você entrar no lugar de alguém que está ganhando sempre é muito difícil. Então, a cobrança é sempre muito grande. Mas o Renan foi vice-campeão mundial, né? Foi vice-campeão mundial. O Renan foi 2 vezes finalista da Liga das Nações. E jogou um Mundial em que vários dos nossos jogadores, 2 jogadores nossos importantes que tinham se contundido, e mesmo assim o Brasil foi lá e jogou a final do Mundial, e até que o Douglas foi o destaque, ficou na seleção dos melhores. Então o Renan teve bons resultados, mas ficou sempre
ele ficou em todas as competições entre os 4 primeiros. Isso. Mas não conquistou. E aí existe uma cobrança. Ele não medalhou, não teve medalha olímpica, né? E depois o que acontece? O Renan teve uma doença gravíssima, né? E fez de tudo, por ser um atleta, por ser um determinado, ele fez de tudo para estar nos Jogos Olímpicos. E eu acho que ele forçou demais e depois pagou um preço. E aí ele estava precisando dar uma descansada. Mas a volta do Bernardinho tem como intenção resgatar alguma coisa que ficou perdida ou não? Eu acho 2 coisas. O Bernardinho, quando saiu, né? Saiu porque, depois de tantos anos, ele precisava dar uma descansada na cabeça dele, aquele negócio todo. Mas eu acho que aquilo foi muito doloroso para ele, que eu acho que, no fundo, ele gostaria de ter continuado. Eu digo para o Bernardo e para o Zé, para as famílias, vocês são 2 malucos, vocês são 2 loucos. Eu, quando fui técnico de seleção, eu falei, se for primeiro ou último colocado, eu fico 4 anos e saio. Então, se eu tivesse sido medalha de ouro, eu teria saído do mesmo jeito, porque é uma loucura, você para a tua vida, a tua família, aquele negócio todo. Foi o que você fez, né? Foi. 97, 98, 99 e 2000. 2000. Mas muita gente já saiu porque não ganhou. Mas se tivesse ganho, eu juro que eu teria saído do mesmo jeito. Tanto que o presidente chegou para mim no final da Olimpíada e falou, essa garotada vai explodir na próxima. Pô, tu ficou 4 anos se sacrificando, botando a garotada para jogar. Eu falei, presidente, eu combinei que eu ficaria 4 anos. Agradeço o convite, mas estou fora. Você pegou uma transição, né? Sim. Do time campeão de 92, que fez a Olimpíada de 96 mais maduro, mas que não aconteceu. E saíram todos. Exatamente. Aí você pegou você deu start na geração que dominou o vôlei mundial. Só isso. Depois, Isso aí. Então, muita gente fala comigo, eu me sinto muito orgulhoso. Eu falei assim, eu não ganhei, eu fiquei em 6º na Olimpíada. Eu falei assim, mas eu me sinto orgulhoso de que o Ricardinho, o Marcelinho, o Gustavo, o André Heller, o Rodrigão, o Dante, o Murilo, todos foram lançados por mim. Então, quando a gente perdeu na semifinal do Mundial de 98 para a Itália de 3-2, a média de idade do time da Itália era de 33 anos e meio. Aí eles conquistaram o tricampeonato mundial. A nossa média de idade era de 21 para 22 anos. Então, quando acabou a Olimpíada de 2000, e o Bernardinho, que é um grande amigo, que eu tenho, um irmão de vida, ele falou assim, Rada, estão me chamando para ir para o masculino, o que você acha? Eu falei assim, Bernardo, a garotada nossa vai explodir, nós temos time aí para 3 ciclos aí e tal, não sei o quê. E, graças a Deus, ele, com a competência dele, conseguiu fazer aquela geração ser super vitoriosa. Então, eu fico feliz com tudo isso. Mas a geração de 92, na tua opinião, ela não foi mais longeva porque ganhou muito cedo? Talvez. Olha... Mexeu com a cabeça da turma? A gente sabe que mexeu. Mexeu, mas... Conversando com todos eles, e você que mexeu. Sim. Mas você vê o seguinte, a própria... quando você está construindo novas gerações e você, às vezes, conquista determinados títulos, a vaidade... você hoje, como treinador, uma das características hoje do bom treinador é saber administrar as vaidades. E a própria turma de 84, o Brasil podia ter ganho aquele ouro se não fosse uma briguinha interna que teve na véspera da partida contra a Coreia ou contra os Estados Unidos, que o Brasil foi obrigado a ter que ganhar porque tinha perdido um jogo, aí ganhou de 3-0 os Estados Unidos, foi jogar a semifinal contra a Itália, o Japão, ganhou e foi jogar a final. Mas aí os Estados Unidos já tinha estudado todo o time brasileiro e tal, e ganhou. Mas em 92, talvez, você ganha muita fama, muito isso, muito aquilo. Aí todos eles, em 95, estavam lá fora, estavam felizes de estar lá fora no exterior e foram obrigados a retornar aqui para a nossa Superliga. Aí isso também teve um desgaste. E aí o Tandy e o Giovani resolveram ir para a praia, né? Outros resolveram pedir dispensa, o Marcelo Negrão se machucou. Então, acho que o processo perdeu unidade. Perdeu Perdeu unidade, né? Perdeu.
Perdeu. É um pecado. Unidade que o Bernardinho conseguiu dar à geração mais vitoriosa da história do vôlei brasileiro. Então, só para arredondar, voltando à questão da volta do Bernardinho, não fica nenhuma crítica positiva, assim, crítica velada ao que foi feito no período do Renan, a volta do Bernardinho? Não. Uma coisa não está atrelada. Não, até porque no final, já no pré-olímpico, um ano antes, o Bernardo estava como supervisor da seleção. Sim. E o Bernardinho e o Renan são dois amigos gigantes, entendeu? Então, eu brinco com as pessoas porque hoje eu estou como presidente, mas eu fui técnico do Zé Roberto. O Zé Roberto foi meu atleta. O Bernardinho foi meu atleta. O Renan foi meu atleta. Quando estou com as meninas, eu digo assim, olha... O Zé parece bonitinho, novinho, mas é mais velho que eu. Fui técnico dele, mesmo ele sendo mais velho que eu e tal. E o Bernardo e Renan, comigo, a gente cresceu junto. Então, existe uma amizade muito grande, mas, acima de tudo, existe um respeito aos profissionais. Então, o Bernardinho não queria que o Renan saísse de jeito nenhum. Até eu falei, Bernardo, o Renan precisa sair, ele precisa cuidar da sua saúde. E aí que ele aceitou. Ele achava que não era hora ainda de voltar, mas eu falei, é um pedido que a gente tem uma necessidade. Eu falei, eu quero que você entre. Aí quando começou a primeiro dia das Olimpíadas, eu, tanto para o Zé Roberto quanto para o Bernardinho, falei, quero dizer o seguinte, vai ter uma eleição em janeiro. Se eu ganhar a eleição em janeiro, eu quero dizer que vocês dois já estão convidados para continuarem na seleção brasileira. Você falou da saúde do Renan. Você tem uma data de nascimento. Sim. E tem uma data de renascimento, né, cara? O final do mês de abril, início de maio, eu vim no carro com a Elisa, que é nossa assessora de comunicação, e contando, e ela fazendo algumas perguntas, eu dizia assim, Elisa, eu dizia assim, eu fiquei 9 dias entubado, aquele negócio todo, e quando você está ali entubado, você não sabe nada, não sente nada e tal. Mas eu, na minha cabeça, eu tinha sonhos, e um dos sonhos que eu tinha, eu estava dizendo, eu sonhava que eu estava na ilha de Marajó e que eu ficava num container em que eu ia para a ilha de Marajó e depois eu voltava aqui para o continente durante a noite, porque eu tinha uma doença que podia passar para as pessoas e tal, aquele negócio todo. E ela falou, mas como é que você sabia isso tudo de Marajó? Como é que você foi lá? Eu falei, eu nunca fui. Foi coisa da minha cabeça, entendeu? Eu tenho vontade de um dia ir lá até para saber como é que é ser aquilo que eu fantasiei na minha cabeça. Então, sonhos, alguns maravilhosos, outros tristes, porque você... Algum sonho com vôlei? Com vôlei nenhum. Só para contextualizar, tá, gente? O Radamés já basta a realidade, teve Covid de forma gravíssima. Isso. Como ele acabou de dizer. Quantos dias entubado? 9 dias. 9 dias entubado, e por isso a minha pergunta de 2 datas, uma de nascimento e outra de renascimento. Isso. Mas foi uma experiência terrível, porque a cabeça da gente fica, nem sei aonde e tal, mas graças a Deus... E quando voltou, qual foi a primeira coisa que você pensou, ou você quis saber? Perguntou que dia era, que ano era? O médico, né, falava, Radamés, você sabe por que está aqui, aquele negócio todo? Aí você vai conversando, aí me aparece... Aí eles... você fica ainda meio sonado, né, com anestesia, aquele negócio todo. Aí um dia o médico vem, e eu estava com dificuldade assim, de acordar, de bater papo, estava sonado, ele falou assim, senhor Radamés, você diz que entende de vôlei? Olha as notícias do vôlei aí. Aí era o Escobar com o Globo Esporte. Aí ele fala assim, e você não tem ideia ainda do como você estava. Aí ele fala, temos 3 notícias do voleibol. O ex-treinador Radamés Latari Filho não está mais entubado. Eu falei, então eu estava entubado. Renan Dalzotto está entubado. E a Karina, uma jogadora que todos nós adorávamos, faleceu. Aí eu comecei a chorar e eu dizia, será que o Renan pegou de mim? Porque a gente estava junto na concentração e tal. Ao mesmo tempo eu falo assim, caramba, minha família sabe que eu... Porque aí depois a minha mãe soube naquele dia, porque a minha família escondeu da minha mãe. Então, foi um tumulto assim dentro
da UTI, eu tomei aquele susto e depois tinha que contratar... aí você ia para o quarto. Primeiro, eu fiquei 4 dias, depois fiquei os dias entubados, depois fiquei num quarto isolado, porque nem no corredor você podia chegar. Aí podia contratar uma pessoa para ficar comigo. Acompanhante, um enfermeiro. E o enfermeiro era Flamengo. Aí ele falava assim, senhora, hoje tem jogo do Flamengo. Eu falei, como é que nós vamos fazer? Aí eu falei assim, olha, botaram o meu iPad aqui. Eu tenho a Flá TV, tenho isso e aquilo e tal. Aí ele conseguiu um fio e ele botou na TV. E a gente ficou assistindo o jogo do Flamengo. Era um jogo da Libertadores do Flamengo. Só que ele era um cara de 2 metros por 2 metros. Sim. E não tinha como encaixar. Então, eu assisti o jogo com ele, o iPad na mesa do quarto, e ele segurando a TV o jogo inteiro. Ele segurou a TV o jogo inteiro. E quando saía gol, fazia gol. Mas era forte demais. E aí a gente, pelo menos, matou a saudade vendo aquele jogo e tal. Ah, que período brabo, né? Eu tive Covid, fiquei 15 dias, não fui entubado, mas 15 dias com uma tosse enlouquecedora. E logo depois que o Renan foi receber o alta, eu tive o prazer de conversar com o Renan, entrevistei o Renan numa entrevista espetacular em que ele... Nossa, foi emocionante. Que emoção, né? Que emoção. Não, as histórias... Teve gente que não as levou a histórias... sério. Eu até uma vez comentei, se reunisse as histórias... Porque eu tenho para mim que eu tive do outro lado, porque as pessoas que eu vi não estão desse lado. Então, né? E aí, quando conversa com o Renan tem outras histórias. Se for reunir as experiências das pessoas que tiveram Covid, é um negócio impressionante. Impressiona mesmo. Mas, graças a Deus, eu estou aqui. Passou. Que bom, que bom. Vamos de novo, assim... Eu quero recuar mais, né? E falar um pouquinho mais da tua vida no vôlei, né? O vôlei é a sua vida, né? E o que me impressiona, desculpa, só fazer esse adendo. É muito legal como a gente vê como as relações elas se fortalecem no ambiente do vôlei, né? Se constroem e essas relações proporcionam depois encontros, né? Sim. Em outras funções. A gente tem um exemplo clássico de você com Toroca pai, né? Sim. Você dirigiu o CRB de Alagoas. Sim. Né? Toroca é de lá. De lá. Família de lá. Agora você tem como vice o filho. o Gustavo Toroca. Como esses laços se constroem fortes, né, no vôlei? Né? Olha, tem várias coisas interessantes. Eu, durante toda a minha... Até meus 13 anos, eu tinha 2 paixões. O futebol e o basquete. Eu assistia todos os jogos do Flamengo de basquete, de futebol e tal. A primeira coisa assim que eu tenho na minha cabeça, memória de esporte, eu tinha 4 para 5 anos de idade, era 1961. Meu pai era o vice-presidente do Flamengo e de futebol, e o técnico do Flamengo era o Fleitas Solis. E eu me lembro de eu sentado no ônibus, saindo do hotel Novo Mundo, que o Flamengo se concentrava lá, indo para o Maracanã. A minha vida toda dentro da casa, foi acompanhando treinadores de futebol. Então eu tinha contato, lá do papai, era o Solis, era o Zagallo, Cláudio Coutinho, Osvaldo Brandão, que era o que eu mais gostava, aquele negócio. Então a minha formação toda era como técnico de vôlei, mas as experiências que eu tinha eram de treinadores de futebol. Só que com 13 anos, eu estudava num colégio Santo Inácio, que é em Botafogo, e os meus colegas iam jogar no Botafogo. E aí, na hora da saída, eu ia com eles para assistir. E jogava vôlei sábado e domingo na praia. Mas vôlei e basquete. Aí o pessoal dizia assim, vem. Aí eu fui treinar um dia no Flamengo. E quando eu fui treinar vôlei no Flamengo, eu percebia, né? Por mais garoto que você seja, você tem que ter autocrítica, na minha opinião. Eu percebia que estavam me colocando ali porque era filho de um dirigente. E eu falei, não vou, porque o Flamengo tinha uma base boa e o Botafogo tinha um timaço no adulto, mas não tinha base. Então era mais fácil jogar no Botafogo. Aí, os meus colegas todos lá,
E quem era o técnico da garotada? Era o Bebeto, que jogava no adulto, não podia ter salário. Qual era o salário? Vai ser técnico das divisões de base. Aí você pode ter uma remuneração. E o Bebeto acabou me convencendo a treinar. Depois de treinar, Bebeto futebol, eu futebol, aquele negócio todo. Aí o Bebeto um dia conversa com meus pais, meu pai, ó, eu assino, ele pode jogar, mas eu não vou assistir jogo nenhum, aquele negócio todo. Meu pai nunca assistiu um jogo meu do Botafogo, nem como jogador, nem como treinador. Aí fiquei... era o xodozinho, o jogador querido do Bebeto, era o capitão do time. Aí o Bebeto, quando eu fiquei 16 anos, o Bebeto falou, Radamés, você é baixinho, gordinho, não tem futuro e tal, fica sendo meu auxiliar. Aí jogou na lata, assim. Não tem futuro. Fica sendo meu auxiliar. Honesto. Você vai fazer educação física, vai isso, momento aquilo. Sincerão. Aí Bebeto vai fazer uma excursão com a seleção brasileira, tem uma crise de apêndice e fica 3 meses. Naquela época você demorava 3 meses para se recuperar e tal. Aí eu fiquei como treinador do time que eu tinha saído e tal. E o time acabou sendo campeão. E aí eu acabei começando a minha carreira, coisa que não vai acontecer com mais ninguém hoje em dia, porque tem que ter educação física, o CREF, aqueles negócios todos, curso de treinador. Eu, com 16 anos, me tornei treinador ali no Botafogo. Com 18, eu era técnico do adulto do Botafogo. Com 22, eu fui campeão brasileiro, adulto. Com 23, eu fui convidado pelo Toroca para a seleção brasileira. E o Toroca... para mim, era um dos caras que mais entendia de voleibol, era estrategista e tal. Ele conseguiu resultados fantásticos com o CRB, mesmo sendo de Alagoas, com times pequenininhos, mas eram times que defendiam uma barbaridade e tal. Ficamos amigos. Toroca saía de lá para vir assistir jogo do Flamengo, que também era Flamengo doente, aquele negócio todo. Fomos criando uma amizade, até que Aí, também em 81, 82, eu era da seleção brasileira, e aí o Toroca pediu ao NUS uma autorização, porque a gente era exclusivo da seleção, se eu não podia ser técnico do CRB, porque ele ia ser candidato a deputado, vereador, porque aí ele chegou a ficar como prefeito. E eu dirigi o CRB. E anos mais tarde, quando ele assumiu a CBV, ele falou, Radamés, eu preciso que você venha para cá e tal, e eu fui voltando com ele. Então, a minha história no voleibol foi por acaso, começou pelo Botafogo e tal, mas as minhas paixões eram futebol e basquete. Bacana. Vocês assumem, o Toroca assume depois de um longo período de ar e graça. Sim. Né? Era muito comum, né? Hoje em dia você tem mecanismos que impedem quase que uma perpetuação no cargo, né? Sim. Período de Coraci Nunes, por exemplo, na Confederação Brasileira Sim. dos Esportes Aquáticos, o Ari Graça no vôlei, Nusma, né? A família Mamed no judô, Sim. Nusma, inclusive, à frente do Comitê Olímpico do Brasil e assim por diante, vários exemplos. Qual é a tua opinião sobre isso, né? O período de gestão máximo, o que é salutar, o que é bom para que você tenha sempre uma renovação de ares, o que você pensa sobre isso? Olha, se eu disser para você assim, uma certeza absoluta do que é melhor, eu não sei te dizer, porque tudo tem prós e contras. Outro dia, só para fazer um paralelo, depois eu volto... Nós estávamos conversando outro dia no Comitê Olímpico do Brasil, teve a eleição e ganhou o Marco Laporta, que assume agora em janeiro. E aí teve a eleição do Conselho de Administração, eu fui eleito para o Conselho de Administração, e aí eu lancei o seguinte, por que essa eleição, sendo em outubro, por que não assume logo em outubro para você poder, já em janeiro, tá com teu... Você vai fazer quem faz o orçamento, quem faz o planejamento estratégico do Marco Laporta é o presidente anterior, não é ele. Aí eu falei, eu achava que devia assumir de imediato. Aí o outro lado falava assim, tudo bem, mas só que em abril é a aprovação da prestação de contas do mandato do presidente anterior. Não tem ninguém lá para defendê-lo. Então tem
Uns acham que a posse ser em outubro e outros acham que a posse deveria ser em abril. Eu acho que um período de 2 ciclos olímpicos, 8 anos, é um bom período. Agora, acho também que se aquele presidente está fazendo um bom trabalho e é querido e todos querem que ele continue, eu acho que deveria ter alguma coisa dizendo, caso exista uma unanimidade, que é sempre muito difícil, esse presidente poderia ter mais um ciclo. Mas qual é o critério para isso? Qual é a avaliação? Quem é que avalia isso? Os votantes. Os votantes seriam eles que Mas se você tem, por exemplo, uma amarra política, né, que te favoreça... Tem e que impede o critério realmente técnico da gestão. Sabe o que acontece? É que você para criar um nome para defender o Brasil internacionalmente, e é importantíssimo, você leva quase 8 anos. E a hora que você pode ter o Brasil bem representado, que é fundamental na Federação Internacional, hoje tem Panam Esporte, que é pan-americano, tem sul-americano, tem isso, tem aquilo e tal, está na hora de você sair. E aí deixa um buraco que outros se aproveitam e você vê hoje por exemplo, nas Panam, Comitê Olímpico Internacional, o Brasil, com a saída do NUSMA, o Paulo Vanderlei não teve tempo suficiente para poder botar o Brasil bem representado lá. Então, agora o Marco vai ter que demorar mais um tempo para chegar nesses lugares. Então, tudo tem prós e contras, mas eu acho que, democraticamente, 2 ciclos talvez seja o mais acertado em termos de você pensar para um futuro. Você está fazendo a mesma coisa que você fez quando foi técnico da seleção? Só até essa Olimpíada? Não, eu só posso. Eu só posso, porque mesmo não completando os 8 anos, quando uma pessoa assume no meio do mandato do outro, se estabeleceu uma regra, mudou, antes não era assim, mas agora você completou um mandato, você só pode ter mais um. Então, no final de 4 anos agora, eu tenho que sair. A gente ainda tem uma estrutura muito desequilibrada quando a gente compara federações e confederações, ou seja, abaixo das confederações estão as federações. Ainda há uma realidade muito frágil de boa parte das federações? Eu acho que houve uma grande evolução, mas ainda existe... Olha, existe uma grande diferença de um grupo de confederações para outras confederações. E existe uma grande diferença da confederação para as suas federações. Agora, hoje você tem diversas federações que estão fazendo um excelente trabalho. E federações de locais, assim, por exemplo, Roraima, hoje tem várias seleções do estado de Roraima que estão na divisão especial dos nossos campeonatos brasileiros de seleções. Esse é um exercício permanente para você nacionalizar a prática. Totalmente. Né? Então, nós temos várias federações fazendo um trabalho espetacular. Melhorou muito. Melhorou muito? Melhorou muito. Até porque, por exemplo, é sempre uma cadeia. O COB, cada dia que passa, exige mais em termos de governança, compliance das confederações. Hoje, por exemplo, a Confederação Brasileira de Vôlei, a gente se dá... fica envaidecido de saber que hoje nós fomos a primeira vez que nós conseguimos, e a única, tá? A Confederação tirar uma nota 10 no GET, que é o Gestão Ética e Transparência do COB. Então, a gente é avaliado e tiramos essa nota 10. A gente recebeu título de empresa cidadã da contabilidade de gente que julga. A gente entrou, é a única confederação carbono zero. A gente fez Pacto Global da ONU. Então, a gente investe muito hoje em governança, em compliance, que são fundamentais. E quando o COB passa a exigir isso tudo de você, você automaticamente passa a exigir o mesmo das federações. Então, muita gente fala assim, vocês dão uma ajuda para as federações? Damos.
A gente dá uma ajuda mensal para as 27 federações, no caso do vôlei. Mas elas só ganham a parcela seguinte depois que apresenta a prestação de contas daquela. Senão elas ficam, se não apresentar, 1 mês sem receber, 2 meses, 3 meses, não interessa. Só pode receber, e não é com a gente. Entra no sistema, as pessoas nossas lá que avaliam, julgam, tá legal, o computador desbloqueia e eles recebem. Senão, fica preso, não recebe. Então, as confederações, as federações passaram também a evoluir muito nas suas administrações, nas suas maneiras de gerir os seus estados. Eu percebo muito, né, no universo olímpico uma participação por desejo e conhecimento cada vez maior dos atletas, né? Os atletas cada vez mais querem entender sobre a estrutura política, se envolvem. Alguns fazem um pós-carreira, inclusive, na área de gestão esportiva. E o vôlei, impressionante como o vôlei larga a gente no mercado. Né? Impressionante. Nos mais diversos setores. Mas na gestão esportiva, né, como forma, né, profissionais do pós-carreira. É uma característica do vôlei? A que você atribui isso? Por que o vôlei desperta tanto esse perfil de profissional? Profissional que busca conhecimento, que se interessa e que acaba tendo mais sucesso, inclusive, num pós-carreira, numa carreira tão curta como você destacou. Nós temos convênios com universidades para o pós-carreira dos nossos atletas. E também temos convênios com universidades para que eles possam fazer o ensino à distância. Hoje, só não estuda quem não quer. Com o ensino à distância, todos podem fazer a sua universidade, mesmo jogando distante, mesmo em outros lugares, você pode fazer a tua universidade. E a gente tenta abrir as portas para todos esses atletas. Importante nós, do voleibol, a gente valoriza demais os atletas que se capacitam. Porque tem muito atleta que acha, sou atleta e é o suficiente para as portas se abrirem. Basta ter jogado, né? Então, hoje, nós temos, trabalhando lá com a gente, o Marcelinho Elgarten, que foi medalhista olímpico, né, vice-campeão olímpico, que é o responsável pela Superliga. A gente tem o Guilherme Marques, que é campeão mundial, que é o responsável pelo vôlei de praia. Né? A gente tenta, de tudo quanto é forma, trazer os atletas para as comissões técnicas, a gente traz os atletas para cargos de administração, desde que eles demonstrem que fizeram capacitação para atingir bons... para que possam dar um nível à nossa administração. Acaba estabelecendo um DNA, né? Claro. É um DNA, marca da gestão do vôlei. Radamés Nattari, vamos falar de ciclo olímpico. Vamos lá. Bernardinho e Zé Roberto. Los Angeles. O que está sendo estabelecido de meta, de progressão de trabalho para ambos? Reunidos, somam 40 anos de seleção brasileira, um negócio impressionante. Bernardinho e Zé Roberto. O que já foi sentado, conversado e traçado com ambos? Olha, quando eu fiz o convite, né, eu falei, eu sei que pode existir dúvida se Paris é o fechamento de um ciclo ou não, se vocês querem continuar ou não, mas caso a resposta de vocês seja positiva, eu gostaria que vocês passassem a preparar profissionais para o futuro, que vocês, no futuro, se tornassem supervisores técnicos e outros treinadores iam assumir esses cargos de treinadores, que vocês passassem com esse cargo de supervisor, coordenador técnico, a indicar para que a CBV possa convidar treinadores para as nossas divisões de base. Então, eu acho que mais para o final do mês, no máximo, a Elisa vai estar junto com o Bichara, reunindo vocês para comunicar quem vão ser os treinadores das nossas categorias de base. Todos eles escolhidos como indicados e escolhidos dentre aqueles que eles indicaram, a gente pondera daqui e dali e a gente chega a uma conclusão de quais os melhores treinadores que a gente acha para as nossas seleções sub-23, 21,
19, 17, pessoal da peneira de 15 anos e tal. E a gente pediu, Zé Roberto, na minha opinião, está com uma seleção pronta. Eu acho que o Zé Roberto as seleções femininas nossas vão ter uma boa sequência, pelo menos até 2032, porque você perdeu uma ou outra jogadora que jogou Paris, mas em compensação o que está vindo de garotada nova que está jogando, tem algumas que tem... Hoje você tem uma menina no Flamengo chamada Helena, você tem uma menina no time do Zé Roberto Barueri e Luzia, são duas meninas de 2 metros que têm um futuro imenso pela frente, tem outras jogadoras jovens chegando aí, então eu acredito até que no Mundial Sub-21 feminino esse ano o Brasil possa brigar pelo título, e eu acho que para 2028, 2032 tá muito bom para o nosso voleibol feminino. No caso do masculino, nós temos vários e vários jogadores com alturas que a gente nunca teve, jogando em posições como é o caso do Arthur Bento, é o caso do Bergman, que são jogadores, o Maicon, 2,15 m, o outro 2,10 m, ou 2,3 m e tal, ponteiros, passadores. Então, o que o Bernardo precisa? Ao contrário do Zé, que pode já fazer um trabalho pensando no Mundial desse ano, pensando no Mundial 2027, a Olimpíada 2028, eu acho que o Bernardo pode fazer um trabalho em que esse ano, se vier coisa boa, ótimo, mas é importante dar experiência para a garotada, fazer uma mescla com essa garotada, para que em 2027 a gente já possa estar brigando no Mundial para chegar muito bem na Olimpíada de 2028. A tendência é que ao final desse ciclo os dois entreguem o bastão na condição de técnico, ou isso não tem um prazo definido? Não tem. Vão continuar, porque eles são coordenadores. Sim, estarão inseridos. Hoje eles têm o guarda-chuva, eles têm domínio de tudo que está abaixo, toda a estrutura, são os coordenadores gerais, né? Sim. Mas isso não ficou definido. Eu acho que isso aí fica para o próximo presidente. O próximo presidente. Esse problema resolve isso aí. Até 28. Só para encerrar, Saquarema, algum planejamento de investimento, de melhoria? Nós fechamos um patrocinador que já começou esse ano e vai encerrar no ano que vem. A gente, até pela utilização, não dá para fazer tudo de uma vez. Agora, em janeiro, até o fim do mês, a gente conclui a recepção. Em fevereiro, a porta de entrada, lá a entrada do centro. Em abril, a gente entrega os ginásios, a estrutura e o restaurante todo reformado. E no ano que vem, a hora que acabar o treinamento de seleções e tal, a gente começa a reforma dos quartos, porque depois de tantos anos, né, 20 anos, nada tinha sido feito. Então, através de uma lei de incentivo, a gente conseguiu o patrocínio. Qual o tamanho desse investimento em valor? São 16 milhões. 8 milhões esse ano, 8 milhões no ano seguinte. Então, vai ficar... Se o centro de treinamento já era bom, vai ficar melhor ainda. A gente esqueceu, né, de pontuar isso também, né? Essa evolução toda, você tem uma parcela muito importante de participação. Sem dúvida. A partir do momento que houve a construção do Centro de Excelência. Sim. E como ele alavancou, né? Sim. Todo o trabalho na base, virou Sim. referência. Sim. Quantas seleções do mundo, times internacionais não bateram ponto no centro de treinamento para aprender um pouquinho? Não, no final de Tem gente abril... que aprendeu até demais pro meu gol. No final de abril ou em maio, minha sugestão é que vocês façam esse podcast com o Zé Roberto e com o Bernardinho, lá em Saquarema. Bacana. A gente monta lá para vocês, para fazer lá. E aí vocês vão ver as obras, Legal. A reforma toda do nosso... É só assessoria de comunicação liberar que a gente faz, de boa. A história do vôlei também pontuada por Elisa Lopes. Isso. Não, mas as portas do CDV estão abertas para vocês. É só combinar com a Elisa e a gente faz um programa de lá. Vocês têm os atletas, os treinadores, e vocês podem ver também como é que está ficando a reforma. Vai ser ótimo. Para encerrar mesmo, vamos lá, aquela coisa... Sempre assim, a brincadeirinha. Vai. Vamos lá. O maior jogador que você viu? Brasileiro? Brasileiro. Renan.
Maior treinador. Renan e Bernard. Maior treinador. Bebeto de Freitas. Beto de Freitas. A melhor seleção... Agora, no masculino. Vamos continuar no masculino. Melhor seleção... E a gente fez aqui já a comparação com os outros convidados do mundo do vôlei. Mas vamos lá, vou pegar... Geração de prata, 92, 2004. Eu acho que são as 3 referências. Qual a maior? Qual a melhor delas? Eu acho que a mais importante foi a de 84. A de 84, sem dúvida nenhuma, foi a mais importante, que abriu as portas para tudo. Talvez... Eu acho que o elenco mais homogêneo que você tinha... O time A era tão bom quanto o time B, a de 2004. 2004. Maior atuação da seleção brasileira de vôlei que você viu? Maior atuação? Olha só, eu falei que era 2004 e 84 a Biosport. Eu achei que a de 92, quando ganhou, no ano seguinte, em 93, teve uma Liga Mundial aqui no Brasil. Para mim, foi a melhor atuação daquela seleção. Jogou mais em 93 do que em 92. Olha aí, ó. Mas essa liga quem conquistou foi a Itália, né? Não, foi? 93 foi aqui no Ibirapuera. Qual foi? Teve uma liga aqui no Maracanãzinho, não teve? Essa foi no Ibirapuera. No Maracanãzinho teve a Itália. Também, Teve a Rússia também, ganhou uma aqui. Nossa, aquela geração italiana também. E teve uma outra que a gente perdeu no estádio de futebol do Atlético Paranaense, que a gente ficou em segundo. Foi a estreia do Renan. Não me lembro agora quem era o adversário. Qual é o adversário mais indigesto que você teve, que você viu para a seleção brasileira? Na minha época, a gente tinha a seleção de Cuba, que era muito chata. A seleção de Cuba era muito chata, mas a Rússia era um timaço, a Holanda era muito boa, a Itália... Escolhe sempre. A melhor, a Itália. E os cubanos conseguiam tirar a gente do sério, né? No feminino, então, uma loucura o que acontecia naquele enfrentamento ali, com o Bernardinho como treinador, inclusive, da seleção feminina. A Mireia tirava a gente do sério e era... Regla Torres, era um negócio... E aquele trabalho ali do vôlei feminino, né? Começou com o Bernardo, depois agora com o Zé. Que geração fantástica também do vôlei feminino, É. né? Que não conquistou o ouro, mas que foi medalhista e que também acho que abriu as portas ali para depois o Zé Roberto pegar e limpar o trilho no feminino. Só falta o Mundial no feminino. Você vê como é que são as coisas. Eu cheguei para o Zé Roberto e falei assim, você ganhou 2 medalhas de ouro com o vôlei feminino. Mas para mim o teu melhor trabalho foi a prata de Tóquio. Porque eu achei que ali ele teve uma geração que não era tão especial quanto a do bicampeonato e tal, e o trabalho dele foi fundamental. Então... superou a projeção, superou a expectativa. Sim, né? Porque ali era uma virada boa de transição, de geração. Muita gente às vezes faz negócio de comparação, Bernardinho. Eu digo assim, sorte do país que tem os dois. Mas quem é melhor? Os dois, empate. Empate. E rapidinho, no feminino, a maior jogadora que você viu? Brasileira. Eu era encantado com uma jogadora chamada Silvia Montanarini, que jogou na seleção brasileira nos anos 80. Para mim foi a jogada assim mais talentosa que eu vi jogando e tal. Depois, a Gabizinha. A Gabizinha, para mim, é fantástica. E a maior seleção feminina? A que ganhou o primeiro ouro. Em 2008. 2008. Tive o prazer e a honra de fazer a campanha toda da seleção brasileira lá em Pequim. Lá em Pequim. Foi sensacional. Olha que também importantíssimo foi aquela de 96, que foi o primeiro bronze. Primeiro bronze, Então, é difícil. 96, que foi a Olimpíada, que marcou, inclusive, a primeira participação do vôlei de praia, né? Isso. A gente acabou dando um pouco espaço aqui ao vôlei de praia, mas é um braço importantíssimo, né? Fundamental. Da Confederação Brasileira de Vôlei. Né? Uma das modalidades mais vitoriosas dos esportes olímpicos do Brasil. Quase sempre batendo ponto com medalha. Sim. Né? Sim. Desde 96. Só não teve em Tóquio. Só não teve Tóquio, né? Só não teve Tóquio. 96, aquela final feminina totalmente brasileira, histórica. Histórica. E Jaqueline, Sandra, Adriana e Mônica. E é gozado que quando eu tinha meus 13 anos e jogava ali na Rua Bolívar, que eu falei em Copacabana, a Jaqueline tinha 8 anos. Então, eu com 13, ela com 8, a gente ficava esperando o pai dela
acabar de jogar, os coroas jogarem, para que a gente pudesse jogar. E a gente brincava e tal. Então, desde cedo, a Jaqueline era craque. Jaqueline merece uma estátua, né? Por tudo que fez pro vôlei, de modo geral, né? Quando perguntam para mim quem é o melhor jogador e tal, eu sempre fico na dúvida entre o Renan e o Bernard. Mas aí eu digo assim, o Bernard foi o melhor garoto propaganda do vôlei brasileiro. Sim, que mais vendeu, né? Vendeu o vôlei brasileiro. E a Jaqueline, outro dia eu falei, para mim, ela não só foi uma grande jogadora, mas como ela foi pioneira no vôlei feminino. Então a Jaque tem vários... É merecedora de várias homenagens mesmo. Jack Silva, né, nos Estados Unidos, marcou presença. Acho que eu não vi direito. Bernardinho ou Zé Roberto? Empate. Eu tentei. A gente tentou. Essa aí não tem diferença nem nas pesquisas de boca de urna. É verdade. Não tem diferença. Não tem margem de erro. Não tem margem de erro. Não tem margem de erro. Obrigado, cara. Demais, obrigado aí pela presença. Nada. Tá legal? A gente volta aí. Espero vocês agora lá em Saquarema. Vamos sim. É só marcar. Marcar que a gente vai sim. Bom, a gente esteve aqui com Radamés Latari. Você curtiu? Então segue a gente aqui no podcast Conta e Manda. E ativa também o sininho aí para receber as nossas notificações. Claro que também a gente está em todas as outras redes sociais. Aquelas vizinhas, né, que você conhece muito bem. Até a próxima, Carlos Eduardo Éboli. Foi ótimo mais uma vez. Obrigado pela parceria, galera. Sempre aqui, ó, no Multi Estúdios, tá? Valeu!